Nesta aula a gente vai estar vendo aqui sobre os operadores básicos aritméticos. Então aqui no nosso exemplo, o que a gente tem aqui? A gente tem um símbolo que a gente vai utilizar, a gente tem um significado e a gente tem um exemplo aqui de cada um deles. Então vamos lá. Então a gente tem aqui o símbolo de menos, o significado de atribuição, onde a gente pode subtrair aqui valores. Então eu tenho 6, tiro 4, eu fico com 2. A gente tem aqui o mais, no caso como a gente conhece, o significado adição. Então os dois valores aqui, 5 mais 5 igual a 10. Da mesma forma, a gente tem aqui o multiplicação, 3 vezes 6, 18. A gente tem aqui a divisão, então 8 dividido por 2 é 4. Então a gente tem aqui agora esse operador que eu acredito que é o mais incomum de a gente conhecer, pelo menos aqui em termos de programação, onde a gente chama o significado dele é resto da divisão. Então se eu tenho 5 e eu divido para 2, eu tenho 2 para cada um. Vamos dizer que eu tenho R$5, dividir para 2 pessoas. Então, eu tenho R$2 para cada um e o resto da divisão seria aqui R$1. Então, vamos agora aqui voltar no nosso IntelliJ para poder a gente começar aqui a ver alguns exemplos. Então, eu posso vir aqui, eu vou utilizar aqui no caso o exemplo que eu criei na aula passada, o mesmo projeto, eu posso simplesmente aqui apagar esses valores. Então, vamos começar aqui, seguindo o nosso exemplo, vamos começar com subtração. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável int e eu vou dar o nome aqui de valor. Posso colocar um ponto e vírgula, a gente já viu quando a gente simplesmente faz isso, a gente está dizendo que esse valor, basicamente, ele é igual a zero, armazenado na nossa memória. E como que eu faço aqui para printar uma informação aqui no IntelliJ, para exibir uma informação aqui no nosso log? Eu utilizo aqui o system.out.print e a gente tem aqui o print e o println. O print ele escreve na mesma linha, o println ele escreve na linha e pula para a linha seguinte. Aqui eu posso simplesmente colocar aqui valor. Perceba aqui que ele fala que esse valor ele não foi inicializado. Então eu posso vir aqui simplesmente começar aqui com 0. Então eu posso vir aqui e rodar o meu projeto. Então aqui ele já deu aqui o valor 0. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma mesma variável para fazer as nossas operações. Então seguindo aqui o exemplo, se eu tiver aqui uma subtração que a gente vai fazer, então se eu tenho 10 e tiro 5, o nosso valor que vai ser armazenado aqui dentro vai ser 5. Posso executar. Então você vê que a gente tem 5. Da mesma forma, se eu utilizar aqui o operador de adição, de mais, como a gente mais conhece, então a gente tem aí 15. Agora eu tenho aqui no caso a multiplicação. Então para esse caso aqui a gente vai ter 50, 10 vezes 5. A gente também vai ter aqui a divisão, que para esse caso a gente vai ter aqui 2. Agora se eu vir aqui e colocar o porcento, você vai ver aqui que o resultado vai ser 0. Isso por quê? Vamos dizer que a gente tem R$10 para dividir para 5 pessoas. Deu R$2 para cada um e não sobrou nada. Agora vamos dizer que a gente tem R$11 para dividir para 5 pessoas. A gente vai ter R$2 para cada pessoa e no final das contas vai ficar sobrando R$1. Então com esse símbolo aqui de porcento, a gente invoca quando a gente quiser saber o resto de uma divisão. Posso executar meu app e você vê que o resultado aqui já foi de 1. Então nesta aula seria basicamente isso. Aqui a gente viu aqui o que a gente conhece de operadores básicos aritméticos, que são os símbolos aí de adição, subtração, multiplicação, divisão, e esse daqui que é o mais incomum, pelo menos aqui no contexto de programação, no caso seria aqui o resto da divisão. Mas você viu aí que é bem simples e a gente vai utilizar aí em operações durante todo o curso. Então eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.